Olá, se ainda não me conhecem, eu sou a Lili da Lua de Lili. Hoje venho falar sobre todos aqueles livros que eu li. Este ano li 111 livros e que por qualquer motivo ainda não tinha falado deles aqui no canal. Como já é habitual, li alguns clássicos, li muitos thrillers, li muita literatura, li alguma não ficção e este ano também li muita banda desenhada, muita novela gráfica, portanto vamos a isso. Em primeiro lugar, venho falar de um livro de não-ficção. É um ensaio político que nos mostra exatamente como é que os tiranos caem. Percebemos que é normalmente por falha humana, por questões como vaidade, como orgulho, como medo. Para mim foi muito interessante perceber que a queda de um tirano raramente é uma coisa heroica. Achei também irónico reconhecer que a vida pessoal destes homens deve ser um verdadeiro inferno. Este dia a dia de constante medo, de paranoia, de que a qualquer momento alguém lhes possa fazer mal. Deve ser efetivamente muito difícil viver assim. O autor no livro dá muitos exemplos reais de situações que foram acontecendo e efetivamente se formos pensar no Mussolini, no Gaddafi, no Saddam Hussein e nos fins trágicos que eles tiveram, para mim mais do que um livro de ensaio político foi um livro muito interessante sobre a psicologia humana, sobre esta questão da ambição, do poder, da fragilidade e do medo. Muito interessante, se tiverem a oportunidade, espreitem. O Alquimista do Paulo Coelho. Eu há muitos anos atrás li vários livros do autor. Há 15 anos atrás era fascinada. Entretanto, o tempo passou, eu deixei de me interessar assim tanto, não só pelas temáticas, mas também como pela própria escrita. Só que fiquei sempre com este entalado. É o livro que toda a gente fala quando fala no autor e eu nunca o tinha lido. E então coloquei-o nos clássicos da Lili, do desafio literário que eu criei no ano passado. E li-o e foi uma desilusão tão grande, mas tão grande. Percebi claramente a intenção do autor, acho que é uma história bonita, apesar de muito simples, mas fiquei muito desiludida porque lá está, em comparação a todos os outros que eu li dele, senti que é mesmo muito básico, muito fraquinho. Outro livro que eu li no ano passado e que tinha imensas expectativas e me desiludiu um bocadinho foi O Lado Errado. Nós aqui vamos tentar perceber e acompanhar um adolescente italiano que se envolve com um partido fascista. É um livro sobre raiva silenciosa, sobre desencanto, sobre extremismo. Este miúdo não vem de uma família disfuncional, são uma família aparentemente normal, só que o facto de ele não ter uma referência forte, o facto de ele se sentir invisível, faz com que haja de alguma forma um apelo para ele pertencer a uma comunidade e é ali que ele encontra a sua voz. Aquilo para ele é o seu meio de afirmação, sem dúvida. O que é que eu gostei mais no livro? Sinto que o autor conseguiu pintar muito bem a zona cinzenta da radicalização. Acho que não fez uma caricatura exagerada a esta personagem. É um livro, principalmente nos dias de hoje, muito pertinente e foi exatamente nesse sentido que eu o quis ler. No entanto, eu tive tanta dificuldade em identificar-me com este protagonista. Tornou depois a leitura um bocado arrastada. Eu esperava outra coisa, esperava um crescimento, uma evolução desta personagem diferentes. Não sei, não me consegui mesmo criar algum tipo de empatia pela personagem, compreendê-la e basicamente foi isso. O Crocodilo do Dostoiévski é um pequeno conto satírico. É assim uma alegoria política existencial em que literalmente um homem é engolido por um crocodilo. Ao contrário do que se esperava, o homem sobrevive e fica lá dentro do estômago do bicho a discursar sobre economia, sobre política, sobre ciência. Tal como os outros livros do autor, faz uma crítica gigantesca à sociedade da época, a esta pretensão intelectual, a este vazio moral da classe média. No entanto, para mim, este tom meio absurdo, surreal, não sei, eu gosto de um Dostoiévski mais pesado, mais sério, mais deprimente. Este é um livro divertido, mas não, pelo menos para mim não passou disso. Os Periquitos do Alex Coto. Eu já tinha andado a namorar um outro livro do autor. Eu lembro-me do lançamento deste livro e na altura queria muito ler e depois por qualquer motivo acabei por não comprar e nunca o li. E quando soube do lançamento deste, decidi logo queria experimentar. Eu tenho muita dificuldade em ler autores portugueses. O que o Alex Coto faz de diferente tem a ver com a voz. Ele tem uma escrita e uma voz muito particular. Não sei explicar muito bem, também não quero fazer grande spoiler. Nós aqui acompanhamos um reality show de artistas que vão concorrer uns contra os outros. No entanto, é muito mais do que um reality show, é uma crítica social gigantesca
à especulação imobiliária e esta perda de sentido e desta essência do que é ser realmente um artista. É um livro cheio de referências à cultura pop, um livro muito atual, muito da linguagem das redes sociais, tem muito sentido de humor. Houve 2 ou 3 momentos que eu me parti a rir e eu acho que o autor arrisca muito e eu adorei isso. Se querem ler alguma coisa portuguesa, mas mais leve, uma escrita diferente, um tom mais engraçado, experimentem, não se vão arrepender. O Coração Candeia. Eu tinha muitas expectativas para este livro. Ele venceu o International Booker Prize e é uma coletânea de contos que acompanham aqui a vida de várias mulheres, comunidades muçulmanas no sul da Índia. Gostei muito do calor da escrita, é uma escrita que nos abraça, que nos embala. Tive uma sensação que já tinha tido com alguns escritores indianos que eu li anteriormente, mas também com alguns escritores da América do Sul. Eles têm uma escrita quente, eu não sei bem explicar, mas a sensação que eles me passam aqui não sei, é quente. Ao contrário, por exemplo, daquilo que eu sinto com escritores suecos e noruegueses, a escrita deles é assim uma escrita que nos aquece por dentro. Ela também tem assim um humor muito subtil que nós vamos apanhando nas entrelinhas e que é interessantíssimo. As mulheres, estas personagens, comovem-nos, são personagens muito fortes. O que é que eu não gostei tanto no livro? A linguagem é muito informal, está cheia de expressões regionais e termos culturais muito específicos que eu não conhecia de todo e que estavam constantemente a obrigar-me a ir pesquisar o que é que aquilo significava, e isso acabou por me cortar um bocadinho ao ritmo da leitura. São contos que nos marcam, são histórias que ficam connosco, mas não é de todo um livro fácil de ler. Pelo menos para mim não foi nada fluido. E finalmente, o último romance, O Chuva Pesada. Eu decidi que queria ler este livro, mal soube que ele ia ser lançado cá. Estamos a falar de um livro já com uns aninhos, eu não sei se ele é anos 60, se é anos 70, mas é por aí. E na altura que ele foi publicado, os críticos não gostaram nada deste livro, ele passou totalmente despercebido. E só muito mais tarde, já postumamente, já o autor tinha morrido, suicidou-se, é que, de facto, voltaram a pegar neste livro. No livro vamos acompanhar o Jack, um miúdo que foi abandonado pelos pais, anda a vaguear por aqui e ali, tentando sobreviver, safando-se através de esquemas, até que a sua vida se cruza com a de Bill, outra alma perdida. A vida das personagens neste livro é uma vida complicada, eles vão tentando safar-se, vão tentando sobreviver com o que lhes aparece. O livro fez-me muito lembrar um dos meus livros favoritos de sempre, que é o do Salinger, mas com o tom da Beat Generation. Personagens marginalizadas, assim, uma escrita muito crua, muito real. Imaginei um Bukowski, mas um Bukowski completamente deprimido. O livro tem um tom muito sombrio, não exatamente pelos acontecimentos, mas pela falta de esperança das personagens. É quase como se constantemente eles sentissem que nada nunca pudesse melhorar. Isso é um labirinto de sombras durante toda a leitura. É um livro muito bem escrito, muito interessante, na verdade, só que depois a leitura é tão pesada que, sinceramente, estragou, pelo menos para mim, um bocadinho da experiência que eu tive. E agora vamos passar para as novelas gráficas. Eu no ano passado li muitas mangás, muitas novelas gráficas, portanto vamos a isso. Li o segundo volume do Frieren, eu sei que já saiu para aí o 6º ou 7º, mas eu ainda só li o segundo. Para quem gosta de fantasias mais adultas, mais contemplativas, se ainda não leram, experimentem, também há o anime, portanto, O Medo de Maria S., que livro lindíssimo para oferecerem a quem mais gostam. Eu adoro esta autora. Já tinha lido O Prazer e o Frida Kahlo. Ela tem outros livros como o da David Bowie e da Marilyn Monroe, uma série deles, e este livro é uma espécie de diário onde ela vai trazer o medo ao longo da sua vida. Assim, uma coisa muito autobiográfica, mas ao mesmo tempo experiência universal daquilo que é a ansiedade, daquilo que é o medo e a forma como nos paralisa. Eu amei o livro, as ilustrações são lindas, lindas de morrer. Eu amei. Depois li 2 livros da Sarah Anderson hilariantes e que adorei. Tanto Alérgica a Pessoas como Ser Adulto é um Mito. Episódios, suponho eu, da vida da autora que nos mostram que nós estamos todos a viver a mesma vida, basicamente. Insegurança, cansaço, redes sociais, ansiedade, assim, tudo com muito humor. Se tiverem a oportunidade, leiam, porque vale mesmo a pena. O Vertigo. Este livro é uma experiência sensorial. A arte neste livro traduz literalmente o título. É só quedas, espirais, desorientação total. Nós vamos entrar num mundo
pós-cataclísmico, onde a humanidade, para sobreviver, constrói torres infinitas até ao céu. Quando um construtor destas torres e uma engenheira se conhecem, há uma verdade que vem ao de cima e que mete o sistema onde eles vivem todo em causa. É um livro que emocionalmente é inquietante, é angustiante, visualmente é deslumbrante, está muito bem construído. No entanto, para mim é demasiada ficção científica, não é de toda a minha praia, mas para quem gosta acho que é um livro incrível. O Flashpoint, este livro foi-me enviado pela Sendai. Eu fiquei mesmo muito contente quando percebi que isto estava assim meio que relacionado com as questões políticas no Japão e efetivamente está. Nós aqui vamos acompanhar uma adolescente e o cunhado que começam a passar muito tempo juntos e que por causa dos vídeos no TikTok começam a ficar super famosos na internet e quando dão por elas estão associados a um acontecimento que aconteceu efetivamente há uns anos no Japão, em que o ex-primeiro-ministro foi assassinado. Foi um livro que me fez aprender muito sobre algumas das questões políticas da atualidade no Japão. Eu, depois de o ler, fui pesquisar algumas coisas. É um livro com um tom muito atual, mas também muito fofinho. Eu amei ler esta mangá. O Homem de Negro foi um livro que me marcou muito. Nós aqui acompanhamos um miúdo que tem uma vida aparentemente normal e feliz, no entanto, todas as noites ele tem um sonho super angustiante que o paralisa, em que um homem todo negro o persegue. O final do livro surpreendeu-me tanto, dá uma volta tão grande, este reviravolta final deixou-me de boca aberta e eu amei. Manda-me mensagem quando chegares, é uma série de relatos, de pequenas histórias, de abusos e assédios que a autora sofreu e acabou por transformar em arte. Foi um livro que me fez sentir muito vista, foi um livro que eu pensei, isto é realmente importante ter sido lançado e ao mesmo tempo que trouxe em mim uma raiva feminina que veio ao de cima. A quantidade de situações em que nós mulheres estamos em perigo simplesmente porque nascemos mulheres tira-me do sério e ao mesmo tempo é assustador. Depois li o primeiro e o segundo volume de uma mangá que eu vi muitas pessoas a lerem este ano, que foi O Verão em que o Hikaru Morreu. É puro terror psicológico e fala sobre a relação entre dois miúdos adolescentes. Um deles, o melhor amigo, desapareceu durante muito tempo. É um livro perturbador, em que há cenas mesmo muito estranhas. Há ali um certo flerte entre eles, assim uma coisa mais erótica, que joga com a questão do medo, joga com a questão da saudade que o protagonista tem do amigo. Entretanto, deve estar para sair o terceiro volume e eu vou querer muito ler porque fiquei mesmo curiosa, mas ao mesmo tempo não é de toda uma mangá que eu aconselho a crianças muito pequenas. Acho que é muito estranho, é muito assustador, mas ao mesmo tempo lá está, vicia. Num Mar de Mentiras é uma novela biográfica sobre esta escritora. Nós vamos acompanhar não só a forma como ela escrevia, a questão dos seus diários, a questão da criatividade, mas também os dramas da sua vida pessoal, principalmente amorosa, os conflitos entre os seus amantes, principalmente o escritor Henry Miller, o seu marido, depois todos os outros homens que foram aparecendo na sua vida. É passado no Paris dos anos 30, então é um ambiente muito interessante. No entanto, se no início do livro eu pensei, isto realmente era uma mulher muito à frente do seu tempo, à medida que eu fui acompanhando a vida dela, o mindset dela e principalmente os últimos acontecimentos que são revelados no final do livro, eu pensei, ok, temos aqui uma pessoa doente mental e claramente que sofreu de coisas muito, muito, muito graves. Não é fácil chocarem-me, mas este livro chocou-me e muito. Eu às vezes dou por mim ainda a pensar nele à toa. Acho que tenho que ler mais sobre esta escritora porque fascinante e ao mesmo tempo aterrorizador. O meu amigo Kim Jong-un, eu adorei este livro, achei muito fofo. É uma mistura entre quadradinhos da vida pessoal desta jornalista e desta investigação jornalística que ela faz e depois a própria vida desde a infância até agora desta personagem política que é uma verdadeira personagem. Nós vamos perceber um bocadinho também da árvore genealógica dele, como é que ele chegou ao poder tão jovem, a relação política da Coreia do Sul com a Coreia do Norte, a forma como se vive na Coreia do Sul. Foi um livro que me trouxe muito mais questões do que aquelas que me respondeu, mas foi muito interessante e eu amei. Something is Killing the Children é muito bom. Simplesmente amei este livro. Aqui nós vamos conhecer uma nossa protagonista, que é uma caçadora de monstros que chega a uma nova cidade, onde um grupo de miúdos foi atacado, só um deles sobrevive, e este miúdo e esta caçadora de monstros vão se juntar e tentar perceber
o que é que se passa ali e tentar salvar as crianças que possam estar em perigo. É um livro visualmente muito forte, mas ao mesmo tempo cola-nos imenso. Eu senti-me uma vibe muito grande de Stranger Things, portanto eu acho que se viram a série e gostaram também vão gostar muito deste livro. E finalmente, Sou um Anjo Perdido. Eu literalmente dei 5 estrelas a este livro, eu simplesmente amei. Não fosse ele o autor responsável também por uma das minhas novelas gráficas favoritas de sempre. Eu adoro este livro, é lindo, lindo de morrer. Aqui nós vamos acompanhar uma mulher muito excêntrica, é um policial noir passado em Barcelona. Esta mulher é psiquiatra, é também desequilibrada e ela de alguma forma está aqui envolvida numa situação de homicídio. Tive muita pena porque este livro é o segundo desta protagonista. O primeiro é Eu Sou o Silêncio e eu não li e agora vou querer ler à força toda porque esta protagonista é espetacular, merece mesmo. E estas foram as minhas leituras de 2025 que acabaram por ficar mais na sombra. Espero que tenham gostado. Se gostaram, por favor, não se esqueçam de deixar um like, subscrever o canal, partilhar com os amigos, essas coisas todas. Para a semana eu vou lançar os meus favoritos de 2025, portanto fiquem atentos, beijinhos e até à próxima segunda-feira.